Fala galera, professor Alexandre. Então vamos falar hoje de probabilidade. Um aluno, na verdade, tem uma dúvida. É uma dúvida muito comum, tá? Então provavelmente ou você ou alguém que você conhece tem essa dúvida. E a dúvida é a seguinte: quando é que, com certeza, se você já fez questões ou muitas questões de probabilidade, você já se perguntou em algum momento, quando é que você tem que multiplicar por 2, quando são duas situações, né? Trocar as posições ali, ou não. E eu venho hoje para esclarecer de uma vez por todas essa dúvida. A questão era essa aqui e a dúvida é a seguinte. Primeira questão. Jogamos um dado comum, uma moeda comum. Ele quer saber a probabilidade de sair um número par e a face coroa. Bom, parece que é uma questão bem simples, porque olha só, probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos totais sempre. Apareceu o E, quer que aconteça uma coisa, e outra, o E a gente vai multiplicar. Então a probabilidade vai ser, primeiro, do dado, de sair um número par. Então, um dado ser par, 2, 4 ou 6. Tenho 3 casos favoráveis de um total de 6 números, né? E a moeda, no caso, sair é uma coroa, né? Então, é uma, sai coroa, entre duas possibilidades. E aí, se tu fizer essa conta, isso aqui vai dar, simplificando aqui, ó, meio, né, 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, isso vai dar 1/4. Mas a dúvida dele é a seguinte: será que eu tenho que multiplicar por 2? Como assim multiplicar por 2? Sair um número par do dado e coroa, ou coroa e dado? Bom, essa é uma dúvida crucial, e se você não entender, no caso, o que tem por detrás disso, o porquê que a gente multiplica por 2, o porquê que a gente troca a posição aqui, você vai acertar eventualmente no chute, ou por experiência de ter feito questões similares. E aí quando cai uma questão que você não viu ainda, você não vai acertar. Para sanar essa dúvida, eu vou pegar uma situação que é a seguinte, mega comum de cair, né? Seguinte, joguei 2 dados, qual a probabilidade de obter soma 7? Bom, probabilidade do número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Casos totais aqui, galera. Bom, quando eu olho para o primeiro dado, eu tenho 6 possibilidades, pode acontecer qualquer dos 6 números. E o segundo dado, 6 possibilidades também. A gente pode multiplicar essas possibilidades, dando um total de 36 combinações diferentes. Tá? 36 possibilidades são os casos totais. E a gente vai agora para os casos favoráveis. Bom, soma 7. O dado ser 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. Agora a pergunta que tu se faz é, devo ou não considerar 6 e 1, 5 e 2 e 4 e 3, que seria isso aqui trocado? Por experiência, eventualmente, você vai me responder assim, sim, eu troco. Mas quase certo, ou a maioria das pessoas que eu perguntar o porquê, não vai saber me responder. E o porquê é o seguinte, ó, presta atenção, que o que vai pautar os casos favoráveis, se tu troca ou não, são os casos totais. Como assim? Aqui pode acontecer qualquer um dos 6 números do dado, no primeiro dado. Então, uma situação que acontece aqui é aparecer no primeiro quem? O 4, por exemplo. Como aqui pode qualquer um dos 6, tem uma situação onde aqui aparece o 3. Apareceu o 4 e o 3. Só que olha só, como aqui pode qualquer um dos 6, tem uma situação onde aqui aparece o 3. Como aqui pode qualquer um dos 6, tem uma situação onde aqui aparece o 4. Então é o seguinte, nos casos totais você está levando em consideração, quando tu faz essa conta aqui, essa troca. Então se nos casos totais você leva em consideração a troca, nos casos favoráveis também. Então o que vai fazer você saber se tem que trocar ou não são os casos totais. Então, nesse caso aqui, a probabilidade seria, ou é no caso, 6 casos favoráveis de um total de 36. Ou ainda, 1
1/6, né? Simplificando por 6. O que nos traz de volta para essa questão aqui. Será que eu teria que multiplicar por 2? Vamos pensar. Quando eu digo que o primeiro caso aqui tem 6 possibilidades, ou seja, qualquer um dos 6 números, e o segundo tem 2 possibilidades, que é cara ou coroa, ou seja, os casos totais são 12, tem como aparecer de alguma forma isso aqui trocado? Não tem, né? Não tem como aparecer trocado aqui, né? Já que esse cara aqui vai ser um número e aqui cara ou coroa. Não tem como aqui aparecer cara ou coroa e aqui o outro número, até porque são naturezas diferentes. Então, galera, é exatamente isso. O que vai pautar são os casos totais. Aqui não existe a troca, não tem como acontecer a troca. Por exemplo, aqui saiu 2 e coroa. Tem como nos casos totais aparecer o contrário, coroa e 2? Não, não tem coroa aqui como possibilidade. Então a gente não tem que multiplicar aqui. No caso, essa conta dá 0,25, né? Que seria a letra C. Beleza, galera? Então espero que tenha sido esclarecedor para vocês, que vocês tenham entendido em que situações a gente tem que considerar essa troca ou não. Lembrando, o que pauta são os casos totais. Se nos casos totais a gente trocou, se existe essa possibilidade de troca, nos casos favoráveis você também tem que considerar. Espero que isso tenha sido útil para você. Se foi, não esquece, curte, compartilha. Valeu, até a próxima.